Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma aula, mas antes vamos lembrar o que já passou um pouquinho? Então, nós já falamos sobre comunicação, né? Explicamos e aprendemos que existe naquele esqueminha, ó, um emissor, que é quem fala, que manda uma mensagem para um receptor, que é aquele que recebe a mensagem através de um código que a gente usa, e esse código pode ser verbal, não verbal, pode ser falado, pode ser escrito, pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, e um canal que a gente usa, que pode ser esse que a gente está fazendo, né? Falando diretamente pela internet, pelo celular, pelo jornal, pela televisão. Então, isso é comunicação. Aprendemos também que na comunicação, para ela existir, a pessoa que está recebendo a mensagem precisa entender. Bom, depois a gente começou a falar sobre linguagem em outra aula. E nesse tipo de linguagem, a primeira que nós vimos foi a linguagem verbal, mista e não verbal. A linguagem verbal, que é essa que a gente fala oralmente. A linguagem não verbal é aquela que faz uso de imagens, de gestos, e a linguagem mista é a que usa as duas ao mesmo tempo. Mas vocês estão pensando que acaba por aí? Claro que não. Nós temos também outro tipo de linguagem e nós vamos ver isso agora. Por exemplo, nós temos a linguagem formal e informal. Que tipo de linguagem são essas? A linguagem formal é uma linguagem mais culta, ela é usada quando não há familiaridade entre os falantes ou em situações de maior seriedade. O que é isso? Ela é uma fala mais preocupada com a colocação das palavras. Não tem gírias, é sem aquelas marcas de oralidade que a gente usa quando fala, como assim, né, tá, então, fala aí, nem. Essas coisas que a gente tem mania de falar. É uma linguagem com um pouco mais de seriedade. Ela é muito usada na escrita. Quando a gente escreve algo oficial, a gente precisa usar a linguagem mais formal, a linguagem culta. E também quando a gente fala com autoridade. Já a linguagem informal é aquela que a gente usa quando há familiaridade entre os falantes ou em situações descontraídas. Quer dizer o que isso, gente? Que é uma fala mais despreocupada, que a gente fala no dia a dia, com o uso de gírias, com aquelas marcas que a gente faz, né, na oralidade que a gente usa. O né, o tá, o então, o nem e tantas outras, né, do nosso dia a dia. A gente usa esse tipo de linguagem no celular, com os nossos amigos, com os nossos colegas. A gente não tem nenhuma preocupação na hora de estar falando. Então, essa é a informação que a gente tem hoje, é a nossa aula de hoje. O tipo de linguagem, linguagem formal e informal. Depois, vocês vão fazer uns exercícios que vai lembrar um pouquinho das aulas anteriores para a gente não perder o foco e um pouquinho da aula de hoje. Sem contar que a gente vai ter sempre um pouquinho também de interpretação, ok? Então, vamos fazer os exercícios agora? Qualquer dúvida, eu vou estar aqui no WhatsApp esperando as perguntas de vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula!